A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um devocional para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje o título é A Confiança Irrestrita. Se encontra no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo do 5 ao 7. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Mais uma vez nos colocamos aqui diante da tua presença, Senhor. Graças a Deus pelo livre acesso às Escrituras para aprender de ti, para saber de ti e para compreender qual é a sua vontade nas nossas vidas. Pai, abre o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos para que nós possamos compreender. Pai, que a tua voz entre dentro de nós e que a tua palavra, que é viva e eficaz, faça o que tem que ser feito nesse dia nas nossas vidas. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, pelo discernimento do teu Espírito, a sabedoria dos altos céus, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor neste dia para nós. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento juntos. Em nome de Jesus. Vamos lá para o devocional? Miqueias 7, do 5 ao 7. Diz a palavra do Senhor: Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Glória a Deus. E a evolução do devocional é essa. Não é que você deva esperar o mal de todos ou que não deva confiar em ninguém. Mas a sua segurança não pode estar em nenhum ser humano, por mais próximo e digno de confiança que ele seja. O homem pode falhar, até o parente mais chegado pode decepcioná-lo. Mas Deus jamais o decepcionará. Confiança irrestrita só podemos ter nele. O ser humano é falho e sujeito a erros. Portanto, quando alguém que você estimava o decepcionar ou desprezar, não guarde mágoa em seu coração. Olhe apenas para o Senhor, não olhe para as falhas daqueles que estão ao seu redor. É nele que você deve esperar, se realmente a ele que você está servindo. A sua esperança deve estar exclusivamente em Deus. Não dependa da aprovação de ninguém. Não se apoie em homem algum. Deus nunca despreza o que coloca nele a sua confiança. Coloque nele a sua confiança. Coloque nele a sua segurança. Entenda que as pessoas podem errar, podem falhar, podem decepcionar você, mas Deus jamais falhará. Ele é fiel e não deixa de cumprir nenhuma de suas promessas na vida daqueles que o servem. E o conselho do livro, do devocional, é: só Deus pode receber sua confiança incondicional. É verdade. Vamos para a palavra? No livro de Miqueias, o capítulo ele é bem grandinho. Eu olhando e lendo, nós vemos que esse capítulo ele mostra para nós a crise social e moral dos judeus naquela época, em Israel, do povo de Israel. E nós vamos observar que o profeta Miqueias, ele fala do que estava acontecendo, que cada uns armavam ciladas para os outros, faziam laços, faziam coisas ruins, mas eu percebi duas partes, dois versículos muito importantes que diz, no versículo 7, eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. E o outro versículo é o 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre,
porque tenho prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Quando no devocional mostra que são os inimigos da nossa própria casa, é que muitas das vezes vão nos decepcionar, os parentes de sangue, a família, as pessoas que a gente deposita uma confiança, que às vezes a gente acha que nunca essa pessoa vai nos decepcionar, nós não podemos também ficar totalmente desconfiados, como está descrito no devocional. As pessoas nos decepcionam, mas nós também decepcionamos as pessoas. Às vezes é fácil a gente julgar o outro, mas a gente não percebe que em nós também há situações que são desonrosas. A gente não pode também ficar nessa neurose de achar que todos vão nos enganar, todos vão nos decepcionar, todos vão agir com traição em nós. Porque se nós formos focar para isso, nós não vamos viver em família. Nós não vamos viver em comunidade, em amizade, nem como irmãos. Porque a cada dia que passa, e isso aqui está descrito lá atrás nas Escrituras, que era filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora, mãe contra filho, pai contra filho, mãe contra filha. E isso continua. Infelizmente continua. Mas nós temos que nos apegar a Deus. Decepção nós vamos viver e vamos também causar nas outras pessoas. Mas nós temos que andar na benignidade do Senhor, compreendendo que nós temos que confiar irrestritamente e incondicionalmente no Senhor. Mas também nós temos que confiar naqueles que temos laços. O canal se chama Família Mais Que Sangue, é amor. E quando ele foi criado porque o Espírito Santo de Deus me deu uma direção na área que eu estava magoada e entristecida. E era essa área onde eu estava sendo magoada, entristecida, decepcionada por pessoas da família. E o Senhor mostrou que a família não é só aquelas que são do nosso sangue, mas são aquelas que se importam conosco, que estão conosco, que estão caminhando conosco. Há parte na Bíblia que fala que a família é que dá os problemas. E se nós olharmos em todas as estruturas familiares, há pessoas que se decepcionam e caem no mundo, ficam perdidas por causa das situações vividas na família. Então nós temos que olhar para esse capítulo de Miqueias e compreender que nós teremos relacionamentos de amizade, teremos relacionamentos familiares, teremos relacionamentos com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, com nossos netos. Mas a gente não pode ficar sem ter vigilância e compreender que por mais que nós venhamos a sofrer esses ataques de decepção, de tristeza, muitas das vezes pessoas da nossa família são usadas pelo adversário, pelo inimigo, e abrem a boca com palavras do adversário. Você vê que é do adversário. Você olha e vê, meu Deus, como é que essa pessoa falou isso para mim? Então por isso que o Senhor fala na palavra dele que a nossa luta não é contra a nossa carne e o nosso sangue. Nós temos que compreender que muitas das vezes essas pessoas são usadas para nos ferir. Tem umas que já são cão mesmo, que não adianta, que não muda. A gente ora e a pessoa não quer mudar, a pessoa quer continuar sendo difícil. Mas o profeta diz, Miqueias diz, que ele, porém, esperará no Senhor, e ele vai esperar no Deus da salvação, porque Deus ouvirá ele.
Por mais que ele estivesse numa situação ali onde os inimigos da própria casa, onde os da família estavam esperando a derrota, ali nós vemos que ele confiou em Deus. Então, esse capítulo mostra a desolação e a corrupção do ser humano como base familiar. Mostra a fragilidade da base familiar. Mostra a fragilidade do conjunto, da organização familiar, da época, que também serve para nós. Das pessoas que não conhecem e não obedecem e não servem ao Senhor. Porque se servir e conhecer o Senhor, vai obedecer e não vai fazer mágoa, trairagem, decepção, maldade. Não vai. Então nós temos que confiar e nos apegar no Senhor e focar nele. Temos que esperar nele. Nós temos que pedir ao Senhor a restauração de toda situação que possa estar dividida e subdividida na sua família, no seu lar, na sua casa, no seu sangue, fora do seu sangue. Porque há pessoas que elas não reconhecem os parentes como se fossem pessoas que não são do sangue e não são parentes. Então há tantas coisas, há comentários que diz, há pessoas, sangue até o mosquito tem, o teu sangue até o mosquito tem. Então é porque o ser humano, ele vai degradando a família, a base familiar, o projeto de Deus que é a família. Então nós temos que buscar a restauração, o perdão e a misericórdia. A nossa esperança, ela tem que realmente estar exclusivamente em Deus, como está dizendo no devocional. Mas também nós temos que compreender que nós temos que ajudar aqueles que ainda não têm o caráter formado em Cristo. Porque muitas das vezes nós também decepcionamos as outras pessoas e entristecemos as outras pessoas. Então, nós temos que não depender da aprovação de ninguém? Sim. Nós temos que não nos apoiar nas pessoas? Em algumas pessoas, sim. Porque se você está andando numa caminhada com Cristo, conhece a vontade dele para a sua vida, conhece a palavra de Deus, você não vai se aliar a pessoas que estão falando coisas contrárias aos seus princípios, aos seus valores, ao caráter de Cristo em você. Mas também você não vai destratar essa pessoa, vai humilhar essa pessoa, vai apontar essa pessoa, vai falar coisas duras, coisas difíceis, não. Você vai orar para que essas pessoas possam ser libertas, saiam do mundo, saiam das atitudes de decepção, de tristeza, de traição, de condenação, de juízo, para que elas vivam a vida que você começou a conhecer, porque também outrora você vivia no mundo. Eu concordo com esse devocional em partes. Eu sei que o homem falha, mas quando a gente fala, o homem pode falhar, a gente só está colocando a falha no próximo. Mas nós também podemos falhar e nós também podemos causar danos irreversíveis no meio familiar, com a nossa língua, com a nossa atitude, com o nosso posicionamento. Então, a gente tem que parar de olhar para que o próximo é o único que vai nos maltratar. Não, nós também fazemos coisas. Eu concordo com o devocional em parte, que a nossa esperança, a nossa confiança tem que estar somente em Deus, sim. Que a gente não deve depender da aprovação de algumas pessoas, sim. Não de ninguém, mas algumas pessoas, elas são canais de bênçãos na nossa vida, elas vão falar uma palavra pra gente para edificar a nossa casa, a nossa vida, a nossa conduta, o processo que estamos passando. Então a gente não é que não tem que depender do apoio nem da aprovação, mas a gente tem que saber em quem a gente está confiando. Porque até no meio da igreja existem pessoas que são irmãos, pessoas ruins, pessoas que querem saber do seu problema para falar depois de você e fazer fofoca. Pessoas que fingem que gostam de você, mas não gostam. E isso é muito triste. Mas o nosso foco da nossa vida é a gente saber com quem a gente vai lidar. A gente tem que entender que as pessoas erram, mas nós também erramos. Porque aqui o devocional está direcionado aos outros. Mas eu estou confrontando até o devocional, porque nós também não somos também maravilhosos, poderosos, bondosos, caridosos ao extremo, não. Então ele está dizendo que as pessoas podem errar, podem falhar, podem se decepcionar,
podem nos decepcionar e Deus não vai falhar, com certeza. Mas eu também me coloco que eu também posso errar, eu também posso falhar, eu também posso decepcionar o outro. E Deus, ele é fiel, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A conduta de Jesus é totalmente diferente da nossa, a conduta de Deus é totalmente diferente da nossa. Mas nós estamos buscando o quê? O caráter de Cristo em nós. Então nós temos que nos assemelhar. E nós temos que compreender que o Senhor é conosco. E nós temos que pedir ao Senhor misericórdia, mudança, libertação para essas pessoas da nossa família. Deus, ele não falha. O nosso esposo, os nossos filhos, a nossa parentela, os familiares, ainda que eles possam falhar, e eles podem falhar, e nós também. Podem nos humilhar. E nós também podemos humilhar os outros com as nossas atitudes. Mas nós temos que ter a confiança plena em Deus. Dói, dói. Chateia, chateia. Decepciona, decepciona. É difícil de engolir? É. É difícil de perdoar? É. É difícil. E eu sofri anos para perdoar. Até que o Espírito Santo de Deus tratou comigo. E o Espírito Santo de Deus foi além em mim. Que ele mostrou para mim, porque antes eu tinha uma mania de achar que perdoar, mas eu não vou conviver. E o Senhor mostrou para mim uma vez e me disse: como eu vou fazer isso com você também? Você vai gostar? Se eu te perdoar, mas não querer mais contato contigo, acesso e relacionamento com você, isso é bom? E eu parei. Eu parei enquanto era tempo. Então não vamos guardar mágoas, vamos seguir em frente, vamos pedir a Deus por essas pessoas que muitas das vezes são usadas pelo adversário. E Deus não falha. Nós temos que seguir ao Senhor e confiar. Nós temos que ter a esperança que o Senhor vai fazer uma boa obra na vida dessa pessoa, dessas pessoas, e que o Senhor venha tocá-las. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer por essa palavra. A confiança que nós temos que ter é incondicional e restrita mesmo, Pai, em Ti. Nós queremos te pedir, ó Deus, por essas vidas que já nos magoaram, nos entristeceram. Pai, tira toda a raiz de amargura do coração delas, toda a dureza dos seus corações. Que antes delas abrirem a boca, que elas venham pensar no que elas estão falando, mas nós também. Nos ensina a sermos caridosos, a ser perdoadores, a sermos misericordiosos, Pai, para com o próximo, porque é assim que nós queremos que o próximo seja conosco. Não nos deixe, Senhor, a olhar o calor do momento e sair da tua presença e envergonhar os teus estatutos, as tuas ordenanças e o teu caráter em nós. Nos ensina a ter princípios através da tua palavra. Nos ensina a amar, a enxergar com os teus olhos aqueles que infelizmente, ó Deus, ainda não te conhecem. Mas que o Senhor venha fazer a obra na vida deles. Porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é o Deus, que não há um Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que esquece da rebelião do restante da nossa herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre conosco, porque o Senhor tem prazer na benignidade. Que nós venhamos a ter prazer na benignidade, que nós possamos ter piedade dessas pessoas que às vezes nos machucam, nos magoam, por falta de entendimento e por dureza nos seus corações, de acharem que estão corretas no agir e no falar. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor jurou aos nossos pais, desde os dias antigos, a benignidade e as bênçãos, que nós possamos colhê-las, em nome do Senhor Jesus, caminhando na Tua presença. Perdoa, meu Deus, aqueles que nos feriram. Perdoa, meu Pai, aqueles que nos perseguem. Perdoa eles, Pai. Vá com a obra do Espírito Santo de Deus e transforme essas vidas, como o Senhor já transformou a nossa. Eu te peço perdão, meu Deus, por tudo que nós fazemos e que te entristece. Que nós sejamos imitadores do teu caráter. Que o Senhor possa nos dar a direção. Que nós possamos viver dias bons ao lado daqueles, Senhor, que são da nossa família. Seja de sangue, seja de amor, seja de consideração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.